Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, nasceu o sol, um novo amanhecer. Diz uma canção, porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu a morte e ele nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade, porque ele ressuscitou e ele vive no meio de nós. Meu irmão e minha irmã, vamos acompanhar as aparições, nós já estamos acompanhando as aparições de Jesus durante esses dias. E hoje, mais uma vez, o Evangelho vai falar de uma nova aparição de Jesus aos seus discípulos. Por isso, vamos ficar atentos e atentas e juntos e juntas vamos refletir, meditar e contemplar o Evangelho da liturgia de hoje. Queremos, neste momento orante, neste momento de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas preces. Queremos, neste momento, nos unir a todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente as nossas crianças, os nossos adolescentes, sobretudo aqueles que estão passando neste momento por dificuldades. Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite e Davi Lucas, também a Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Rezemos pela Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rita de Cássia Santos, a Elaine Carvalho, a Dona Albertina Veloso, o Suber e a Pérola. Também vamos rezar também pela Rafaela e pela Rose Neide Maria Lins Ribeiro. Vamos nos unir também a Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, a Milena Coelho, a Marioli e toda a família. Queremos também rezar pela Meire Lacerda Correia, pela Lacerda Correia Lacerda, né? Pela Janicléa Freitas, pela Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos. Rezemos pela Maria Agnello, que já está em Salvador, já graças a Deus, né? Esperando a cirurgia. Também vamos rezar pelo Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira Gomes e pelo seu Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a sua família. Nos unindo também neste momento a todas as vítimas das guerras, das enchentes, também da pandemia, que são muitas. Embora o vírus tenha diminuído, nós sabemos do estrago que ele fez no nosso país e no mundo. Rezemos também, vamos colocar no colo de Deus os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Ouvi, irmão e irmã, a leitura do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste.
Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres no nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a gente desde domingo que Jesus vem aparecendo, né, aos poucos aos seus discípulos, mas sobretudo nesses 3 dias, as mulheres, né? Jesus aparecendo ali às mulheres, tanto é que aqui no evangelho que nós acabamos de ouvir, os discípulos vão inclusive dizer que as mulheres falaram alguma coisa, que tinham visto o anjo, que tinham visto Jesus, mas certamente eles não acreditaram, né? E agora nós vamos refletir um pouquinho esse evangelho, que 2 discípulos estão indo como se estivesse voltando para casa, decepcionados, tristes, deprimidos, por conta de tudo o que tinha acontecido. O evangelho começa dizendo: nesse mesmo dia, 2 discípulos, né, eles iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros. Portanto, é um dia de domingo. Por que a gente sabe? Porque Jesus morreu na sexta. No sábado, para qualquer bom judeu, não podia andar mais do que 1 quilômetro. E ali, portanto, eles deixaram com certeza amanhecer, chegar o domingo, né? Certamente lá pela madrugada, porque eles estavam com muito medo e foram para Emaús, fugindo daquela realidade, né? E é interessante que eles conversam a respeito de tudo que tinha acontecido
quando de repente aparece Jesus. Jesus primeiro se aproxima deles, dos discípulos, dos dois. Depois ele caminha junto. Ele caminha junto. E lá no caminho, junto com os discípulos, ele vai, depois que ele caminha um bom tempo, ele não já chega falando das Escrituras, como muitas vezes nós fazemos nas nossas visitas, nas nossas missões. A gente já chega abrindo a Bíblia. Às vezes a gente nem conversa com a família, né, ou com aquele grupo, primeiro para escutar, para saber o que está se passando, né, para ouvir as suas alegrias, mas também as suas tristezas, as suas decepções. Né? Então é interessante a gente aprender com Jesus. Jesus se aproxima, começa a andar, caminhar, olha, 11 quilômetros é bem distante, né? Então Jesus começa a andar com eles, depois é que Jesus vai se inteirando daquilo que eles estão conversando. O Evangelho diz que os discípulos estavam como cegos e não reconheceram Jesus, né? Então Jesus, aqui é que Jesus vai perguntar, o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Então Jesus se interessa pela vida dos discípulos. O que é que vocês estão andando, conversando, na verdade, partilhando aí pelo caminho? E ali eles começam a falar da realidade que cada um está vivendo, né? Começa a falar da decepção, da tristeza, né? Da tristeza, de tudo aquilo que eles, né, passaram nos últimos dias. Aqui diz que eles pararam com o rosto muito triste, porque eles tinham perdido o mestre, aquele que dava sentido para a vida deles. De repente o mundo deles é como se tivesse desmoronado, né? E eles começam a conversar com Jesus sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. E Jesus se faz de inocente, é como se ele não soubesse de nada. Ele quer que os discípulos falem, né? Coloquem para fora tudo aquilo que eles estavam sentindo. Eu acredito, né, que é nessa dinâmica que nós devemos aprender muito com Jesus, com o Mestre. Quando a gente vai fazer uma visita, quando a gente vai ao encontro de alguém, é necessário essa escuta. Primeiro esse se aproximar, depois esse caminhar junto, estar junto, e escutar mesmo, né? Escutar. Às vezes a gente chega falando, fala, a gente não escuta as pessoas. Né? E isso é muito triste, porque corremos o grande risco, né, de atropelar a vida da pessoa. E aí depois que Jesus escuta, aí só aí é que Jesus vai entrar, vai fazer memória, né, usando, né, as escrituras. Aqui Jesus entra com a Bíblia, né, com as escrituras, vai fazendo memória de tudo aquilo que os profetas, né, as passagens que tem no Antigo Testamento que falava dessa realidade do Messias, né, da vinda do Messias, de como ele, né, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. E aqui é interessante porque até então os discípulos ainda não reconheceram Jesus, mesmo ouvindo as Escrituras. Quando é que os discípulos vão reconhecer Jesus? Eles vão reconhecer Jesus quando Jesus senta à mesa e quando Jesus partilha o pão. É interessante, né? Que para a gente reconhecer Jesus é necessário esse processo. Primeiro conhecer a realidade, as angústias, as tristezas, também as alegrias. Primeiro essa partilha da vida, né? Depois ilumina-se com as escrituras, com a Bíblia. E depois é se sentar-se à mesa. Então é algo mais completo, né? Sentar-se à mesa e partilhar o pão. E ali eles reconhecem Jesus. O texto diz que Jesus logo em seguida desaparece e eles ficam, né? Eles partilham entre eles que o coração deles estava realmente ardendo, né? Com aquela presença boa de Jesus pelo caminho e também ao sentar à mesa, né? Na refeição. E depois eles voltam para Jerusalém. Então, essa presença de Jesus ressuscitado na vida deles fez com que eles se transformassem. Aquela tristeza, aquele medo que estava, né, deixando eles angustiados, faz com que essa presença de Jesus acende nesses dois, nos discípulos, esse desejo
de voltar a Jerusalém. Se eles tinham saído com medo, eles agora voltam com coragem para enfrentar a nova missão, uma nova missão. Essa missão de anunciar agora Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. E eles voltam para Jerusalém, eles vão ao encontro dos outros discípulos e eles vão contar tudo o que aconteceu. Ou seja, eles fizeram uma belíssima experiência com o Cristo ressuscitado. Meu irmão e minha irmã, nós também somos convidados e convidadas a voltarmos para as nossas Jerusalém, né, para a nossa Jerusalém, com esse entusiasmo, com essa vontade de vencer, com essa vontade de anunciar o Cristo ressuscitado. É aquilo que eu falava ontem, né? Sair do túmulo. Aqui é voltar para Jerusalém. E nós já sabemos que ali em Jerusalém tinham acabado em 3 dias, tinha matado, os discípulos tinham ficado ali, tinham perdido o mestre. Certamente eles também corriam sério, certamente não, com certeza, corriam sério perigo de vida, né? É claro que as autoridades também iriam perseguir os discípulos, mas no entanto eles voltam com essa convicção de que a missão deve continuar. Por isso nós somos convidados nesse dia de hoje também, né? Se nós estamos também angustiados, tristes, deprimidos, né? Que a gente volte o nosso olhar para esse Jesus ressuscitado, que ele ressuscite dentro de cada um de nós. É um processo, é algo muito individual, né? O Cristo precisa ressuscitar dentro de nós. Para que isso não significa dizer que vai acabar com todos os meus problemas, né? Com todos os nossos problemas, não. Mas o Cristo, quando ele ressuscita, quando eu permito que ele ressuscite dentro de nós, isso vai me dar uma capacidade, uma coragem para enfrentar os problemas, né, com coragem, para enfrentar os problemas com muita coragem. Portanto, que o Senhor nos ajude nessa missão de apresentarmos, primeiro, acordar em nós esse Cristo ressuscitado e depois não ter medo de anunciá-lo a todas as pessoas, em todos os lugares, aonde quer que a gente vá. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia!